todas, todos e todes. Eu sou a professora Virginia Vecchioli. Eu sou formada em Antropologia Social, com estudos na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos e na França. Eu tenho um grupo aqui no PPG com forte presença internacional também. Eu tenho estudantes que fazem pesquisa na Colômbia, no Brasil e na Argentina também. Atualmente também eu tenho várias parcerias internacionais de pesquisa, tanto com a Alemanha, com a Colômbia, com o Chile e futuramente já tenho aprovado um projeto com a Alemanha. Então, meu grupo de trabalho de pesquisa tem uma forte internacionalização, né? E eu trabalho tanto na antropologia social quanto na sociologia e na área de patrimônio. Aqui no PPG em Ciências Sociais, eu atuo em duas linhas. Uma que se chama Sociedade, Desigualdade e Conflito e uma outra linha que se chama Identidades Sociais, Etnicidade e Educação. Em todas essas linhas, em ambas linhas, eu desenvolvo pesquisas em 4 áreas principais. Uma é a sociologia do engajamento coletivo. A segunda linha de pesquisa é a sociologia do direito. Em terceiro lugar, eu trabalho sobre o Estado e, em quarto lugar, a minha outra área de envolvimento e trabalhos de pesquisa e extensão é na área da antropologia forense. Vou começar falando um pouquinho do que trata essa primeira área do engajamento coletivo. Eu me interesso sobre os processos de engajamento das pessoas em coletivos, sejam coletivos tradicionais, como os partidos políticos ou sindicatos, como também associações feitas, constituídas por exemplo, profissionais do direito, por familiares de vítimas e diversos tipos de associações coletivas. O que me instiga é entender o que leva as pessoas a participarem da vida política, quais são os repertórios de mobilização que eles criam ou recriam ou se apropriam, quais são as credenciais que são valorizadas nesses espaços de ativismo, e nessa linha eu tenho orientado estudantes aqui do PPG voltados à compreensão dos processos de engajamento das mulheres na luta armada na Colômbia, de dirigentes sindicais no Brasil e de familiares de vítimas na Argentina. Ou seja, que os meus orientandos, eles trabalham sobre assuntos muito variados, mas todos vinculados à vida política e ao engajamento, os processos de ativismo coletivo. Aí queria lhes contar que eu desenvolvo pesquisas voltadas para a análise do ativismo em causas humanitárias, especificamente. Aquelas causas que envolvem a defesa dos direitos humanos, das quais participam tanto advogados, por exemplo, como familiares de vítimas. Como seria aqui no Rio Grande do Sul, os familiares da vítima da tragédia da Boate Kiss, ou também a Associação de Familiares da Vítima do Covid-19, criada recentemente. Ao mesmo tempo, e à luz do surgimento e fortalecimento das direitas radicais, eu estou começando também uma pesquisa sobre o ativismo em grupos de direita radicais. Isso vai ser feito com uma parceria com um colega da Hungria. Dentro desse leque de assuntos vinculados ao engajamento coletivo, eu também desenvolvo uma outra dimensão do engajamento que tem a ver com o engajamento em prol da memória coletiva, né? Assim, eu tenho desenvolvido pesquisas em torno de diversas iniciativas de memória,
como memórias da ditadura, memórias de tragédias coletivas, memórias dos grupos minoritários ou estigmatizados. Por exemplo, eu tenho orientado um trabalho sobre a memória dos filhos das pessoas que tiveram hanseníase e ficaram compulsoriamente encerradas em hospitais de colônia aqui no Rio Grande do Sul. Então, esses processos de memória, de reivindicação de memória, também fazem parte dos meus interesses de pesquisa e de trabalho. Vinculada a essa questão, eu também tenho bastante interesse no estudo da vida política dos corpos mortos. Então, eu também desenvolvo trabalhos sobre grandes magnicídios que aconteceram, por exemplo, na Argentina, essa linha de trabalho se vincula com a criação de mausoléus, estátuas, datas comemorativas em homenagem a um herói nacional, enfim, um pouco como a memória também funciona como um capital moral, né? E quais são os usos que se fazem no presente das memórias do passado. Outra área, então, como eu tinha falado no início, tem a ver com a antropologia do direito. Me interessa muito trabalho sobre a conformação de diversos segmentos de profissionais do direito, como poderiam ser aqueles advogados que vão passar a se reconhecer no espaço público como advogados de direitos humanos. Como eles se posicionam adotando essa forma de representação coletiva? O que significa se colocar dentro da profissão dos profissionais de direito como defensores de direitos humanos? E outra área também do meu interesse tem a ver com o judiciário. Por exemplo, recentemente eu tenho acompanhado, tenho feito pesquisa de terreno durante o julgamento aos responsáveis pela tragédia da Boate Kiss, né, um processo que foi levado à frente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Por último, também tenho trabalhado sobre as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, em particular na área dos direitos humanos e da memória. Então, eu trabalho, por exemplo, o trabalho que eu tenho junto com os colegas da Espanha, é um trabalho comparativo sobre como o Brasil, a Argentina e a Espanha, elas têm desenvolvido ou não políticas de memória em relação à última ditadura, no caso dos países do Cone Sul, e da repressão do franquismo na Espanha. Por último, eu também desenvolvo trabalhos na área da antropologia forense e vinculando as possibilidades de aplicação da antropologia em conjunto com as novas tecnologias digitais interativas. Nessa parceria entre antropologia e novas tecnologias, eu tenho desenvolvido diversos dispositivos, maquetes interativos digitais que foram utilizados como provas em distintos julgamentos por crimes em massa, seja na Argentina quanto no Brasil. E aí também gostaria de apontar como exemplo o caso do julgamento da Boate Kiss, onde uma recriação da boate foi utilizada pelo Ministério Público para acompanhar os depoimentos dos sobreviventes da tragédia. Então, eu já falei para vocês um pouco do conjunto de interesses e de iniciativas que eu levo à frente aqui no PBG em Ciências Sociais e gostaria de convidar todos vocês para se integrarem aos meus grupos de pesquisa e extensão para fazer parte das disciplinas que eu ministro, especializadas um pouco nessas áreas que eu já falei, e também
fazer parte do grupo de estudos que é o Laboratório de Etnografia sobre a Política, que tem a minha coordenação. Espero que encontrem assuntos de interesse e que todos venham a participar do nosso programa de pós-graduação. Muito obrigada pela atenção.